Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha aqui no canal do Arquibancada Digital. Seja muito bem-vindo a mais uma análise comigo, Lucas Fiorotti, que hoje vou analisar para vocês a equipe do Porto Vitória para a temporada de 2026. Já passamos por outras duas análises aqui no quadro. Primeiro, análise do sorteio do Capixabão, como que as equipes vão se enfrentar, a ordem, como é que isso altera, talvez na classificação final da fase de grupos. E posteriormente também o elenco da Desportiva, né, que teve a apresentação na entrevista coletiva aqui na Black Box. Apresentou todo o elenco pro Capixabão, a gente fez toda uma análise. Acho que vale a pena você conferir, se ainda não viu, aqui no nosso canal da Arquibancada Digital. Hoje é dia da gente analisar a equipe do Porto Vitória, que vem fortíssimo, viu? Já posso adiantar isso pra vocês. Vem aí como uma das favoritas a levar o título estadual de 2026. Porto que nesse ano de 2025 bateu na trave duas vezes, né? Foi vice-campeão do Capixabão, saiu na frente no jogo de ida, um gol de pênalti, e depois no jogo da volta acabou tomando a virada pro Rio Branco, onde ficou com o vice-campeonato. E na Copa S também amargou aí o segundo lugar, ficando com a vice-colocação para o Vitória, mas montou um elenco fortíssimo e bem capacitado para quem sabe esse ano que vem, né, agora em 2026, consiga levantar alguma taça. Já vou pedir aqui então para você se inscrever aqui no canal da Arquibancada Digital, caso você goste do nosso conteúdo. Temos programas ao vivo aqui todo dia, o Papo de Arquibancada, né, meio-dia. Temos aqui a análise comigo, entrevista exclusiva, que caso você não viu ontem, quarta-feira, que no caso é o dia de hoje que eu gravo esse vídeo, saiu uma entrevista exclusiva maravilhosa que o nosso querido Vitor Martinuzzo fez com o Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo. Acho que vale muito a pena você que acompanha aqui o nosso Futebol Capixaba assistir para entender um pouco mais do panorama da federação em relação ao Capixabão, à Copa do Espírito Santo, à Série D, todas as competições aí que permeiam o futebol capixaba. Sem mais enrolação, deixe seu like no vídeo porque a gente vai começar agora a nossa análise do Porto Vitória para a temporada de 2026, que começando lá da área de defesa, né, lá do próprio gol, quem vai defender a meta, né, do caso do Porto Vitória esse ano vai ser novamente ele, né, o Aidan, goleiro aí de 29 anos, mais uma temporada dele na equipe do Porto Vitória, ele que já está na equipe do Porto desde 2024, tem mais de 40 jogos com a camisa do Porto. Só essa última temporada foram 33 partidas disputadas pelo Aidan, que eu acho que dispensa a apresentação, né? O cara que foi o principal destaque da equipe do Porto nesse ano, fechou o gol da equipe do Porto, tanto no Capixabão, tanto na Copa S, quando foi necessário, e principalmente na Série D, onde o Porto acabou caindo na fase de grupos. O Aidan teve sua renovação merecidíssima, acho um acerto assim 100% do Porto em renovar com o Aidan, goleiro aí de 29 anos, ainda um goleiro jovem. A gente sabe que os goleiros têm uma longevidade maior, assim, dentro do futebol. 1,86 m de altura, um goleiro, assim, que não é de uma estatura mais alta que tem, porém, ainda assim consegue fechar de forma absurda, tem uma impulsão muito grande, um reflexo muito bom, e com certeza, assim, eu acho que é o nome ideal, assim, pro Porto manter defendendo as próprias redes. O Aidan, então, que teve passagens um pouco mais esquecidas, como na Desportiva. Em 2022 ele jogou apenas uma partida com a Ativa, depois passou para o Americano do Rio de Janeiro em 2023, e desde 2024 é o goleiro do Porto. Passou pela base do América Mineiro também, conquistou a Copa do Espírito Santo com o Porto em 2024. Eu acho que é um acerto assim ideal da diretoria em manter o Aidan para essa próxima temporada. Tenho certeza que vai ser um dos destaques também do gol de todo o futebol capixaba, né? Do Capixabão, da Copa S. Com certeza o Aidan deve estar aí figurando entre os melhores goleiros aqui do Espírito Santo novamente. E outra renovação junto com ele é o Léo Rodrigues, também goleiro aí que já estava no Porto desde 2024, goleiro aí de 38 anos, 1,90 m, destro, que passou aí por Capital do Distrito Federal, o Centro-Oeste de Goiás, o Esportivo do Rio Grande do Sul. Ele que, como eu falei, chegou em 2024, né, junto do Aidan ali, no mesmo ano, e acabou sendo reserva do Aidan, né, durante todo esse tempo. Ele que já passou por outras equipes de renome, assim, no futebol nacional, né, o Real Brasília, que tem um destaque muito grande na Série D nos últimos anos, o Guarani, principalmente, né, passou muitas temporadas aí no Guarani de São Paulo, e renova com mais uma temporada aí no Porto, um goleiro mais alto que o Aidan, né, tem 1,90 m, e também mais experiente, né, 38 anos, Acredito eu que é um acerto sim renovar com o Léo Rodrigues, é um goleiro que mostra muita qualidade nas poucas vezes que foi acionado, entrou apenas 2 vezes no Capixabão e 4 vezes na Copa Espírito Santo, mas acredito sim que o Léo novamente deva ficar no banco de reservas, né, fazendo uma sombra pro Aidan e concorrendo também com outra vaga, agora sim, o primeiro reforço que a gente vem falar desse vídeo aqui na equipe do Porto Vitória, que é o goleiro Rafael Mariano, de 35 anos, 1,89 m, também destro,
que nessa última passagem, né, seu último clube foi o Boa Vista, fez apenas uma partida na Série D, porém a temporada de 2025 jogou toda pelo Confiança, disputou aí a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, o Campeonato Série C do Brasileirão, então é legal a gente ver o Porto assim, buscando nomes assim de divisões acima do que o futebol capixaba disputa hoje em dia e conseguindo ter esse poder de contratação, né? A gente sabe que o Porto tem um aporte, um investimento muito grande para conseguir fazer na sua equipe, e agora traz aí o Rafael Mariano, goleiro de 35 anos, para a equipe do Porto Vitória. Eu acho que é importante, né? Assim, você eleva ainda mais o nível da posição de goleiro na equipe do Porto Vitória. Acredito eu que, pelo conhecimento já que o João Bursi tem, acho que o Aidan continua, na minha opinião, né? Acho que o Aidan vai continuar sendo goleiro titular na equipe do Porto, mas é importante ter uma disputa maior ainda, né? Dentro ali da mesma posição que o goleiro, a gente sabe que é complicado, né? Apenas um pode jogar durante a temporada toda, dificilmente algum deles vai ter uma oportunidade ali, claro, que com tanto de competições simultâneas, talvez que o Porto venha disputar, lembrando que o Porto disputa esse ano o Capixabão, a Copa ES, a Copa do Brasil e a Copa... Perdão, não é a Copa Sul, quase que eu falo a Copa Sul-Sudeste, né? Mas é a Copa Centro-Oeste, disputando aí com clubes do Mato Grosso do Sul, de Goiás. Vamos ver então como é que vai ser esse manejo dos goleiros, né? Que vão estar à disposição do Porto Vitória. Rafael Mariano também, que tem uma bela coleção de títulos estaduais, né? Já colecionou o título Potiguar no Rio Grande do Norte, o Amazonense e o Campeonato Sergipano, o novo goleiro da equipe do Porto Vitória. Finalizando então, os goleiros da equipe do Porto, para fechar ali o elenco, né, subiu da base o Rian, esse mesmo, né, Rian Balduino, de 19 anos, aí estava na base do Porto Vitória nesse ano, vem da base aí do Bahia, do Ercílio Luz, do Ituano e do CRB, chegou à base do Porto e esse ano deve integrar ali a equipe profissional, né, realizando treinos, quem sabe sendo relacionado para alguma partida. Legal, a gente vê sempre a base do Porto muito presente na equipe principal. Agora sim, fechando, né, a posição de goleiro, indo ali um pouco mais para o miolo da defesa, quem que vai chefiar, né, esse esquema defensivo da equipe do Porto? E nada melhor para a gente falar de chefiar, né, do que o capitão do Porto, jogador experiente, que está no clube desde 2023, Ferrugem, né, que renovou mais uma vez com a equipe do Porto Vitória, zagueiro aí que completa 30 anos, né, nessa última temporada, ele que também já jogou de volante, há um tempo atrás da carreira, mas hoje assumiu o ofício de zagueiro. Ele renovou em mais uma temporada com o Porto, né? Nessa última de 2025 foram 31 jogos, um gol marcado com a camisa do Verdão. Já vem aí, ó, para fazendo as contas aqui de forma rápida, mais de 70 jogos com a camisa do Porto. Sem dúvida, um cara que tem muita identificação com o clube, um cara que conhece o clube como poucos que estão ali e renova para mais uma temporada. Ele que sempre que entra em campo, entra com a faixa de capitão da equipe. Ferrugem, ele sem dúvidas uma liderança. Eu acho que é importante, assim, né, visando essa questão de vestiário, essa questão de conhecimento do clube, uma renovação com Ferrugem, mas acredito eu que ele não deva ser o titular durante aí a maior parte da campanha do Porto Vitória no Capixabão, né? Claro que isso passa a ser uma escolha do João Bursi, mas acho que pelos reforços que teve e pelo espaço que os meninos da base, principalmente, tiveram, que a gente vai falar daqui a pouco, acredito eu que o Ferrugem corra um pouco por fora dessa corrida pela titularidade, mas quem define isso é o Bursi, não sou eu, é apenas uma análise minha aqui breve, né? Analisando de fora tudo isso, né? Quem poderia trazer mais informações pra gente é a Muriel, que é setorista aqui do Arquibancada Digital, e vamos ver como é que a equipe do Porto vai sendo montada durante esses treinamentos, né? Se a gente consegue antecipar algo antes da estreia no Capixabão, lá no dia 14 de janeiro, né? A data base ainda do Porto, que estreia contra o Capixaba. Passando então, continuando pela zaga, né? Só pra passar aqui rapidinho, o Davi Turhan, acho que é assim que fala, né? Davi Turhan, que não é o sobrenome dele, né? O nome dele é Davi da Silva de Oliveira, zagueiro de 18 anos também, que era da base do Porto Vitória, veio do América, do Rio de Janeiro, passou pela base do Londrina Sub-20 e agora tá na base do Porto. Também é mais um desses jovens, né, que integra, perdão aí pela travada no português, que completa aí, né, a equipe principal do Porto, participando ali de treinamentos e quem sabe sendo relacionado para alguma partida. Mas agora sim, falando de um nome da base que conseguiu conquistar seu espaço na equipe principal, temos o João Vitor, zagueiro jovem de 21 anos, ele que começou na base do Rio Branco de Vila Nova, passou pelo Tupi, depois chegou a jogar na equipe principal do Vila Nova, o Porto trouxe ele para a base, ainda muito jovem, e nesse ano de 2025 disputou a Copinha e também foi titular-chave aí do Porto em grandes partidas esse ano, na Copa ES, na Série D. João Vitor aí que foi um destaque muito positivo, né? Um zagueiro alto, de 1,90 de altura, apenas 21 anos de idade,
velocidade, como eu falei, é muito jovem, tem muita velocidade, uma boa saída de jogo lá atrás, né, um bom toque de bola. Acho que o João Vitor, assim, é um acerto total da diretoria do Porto Vitória em renovar com o João Vitor. Acredito eu que você dando manutenção a esse trabalho, a um jovem, ainda mais o Porto, que é o único clube formador aqui do estado, mostra que a base do Porto não serve apenas para vender para categorias de base de fora do Brasil, né? A gente vê muitos jogadores saindo para centros como Rio de Janeiro, como São Paulo, mas mostra também que a equipe do Porto consegue formar para a própria equipe principal conseguir vencer, né? Então o João Vitor aí chegando a mais uma temporada, acredito eu que também deva ser titular nessa defesa da equipe do Porto Vitória. Me agradou muito o João Vitor dessa temporada, acho um acerto total assim da equipe do Porto renovar com o jovem defensor. E falando também de jovem defensor, um jogador que também foi dupla de zaga e teve mais oportunidades que o João Vitor até no ano foi o Matheus Guedes, zagueiro de 26 anos, fez 27 partidas e marcou um gol nessa temporada de 2025, ele que veio da Juventus de São Paulo, Juventus da Moca, e chegou ao Porto Vitória no meio da temporada, realizou 13 partidas com a equipe do Porto, não balançou as redes, mas também deu muita solidez para o miolo da defesa do Porto, defesa do Porto que foi muito importante durante toda a temporada, né? Foi um fator de destaque da equipe do Porto Vitória, e o Matheus Guedes foi um desses principais destaques, né? Ele que tem passagens pelo Santos, jogou na equipe B do Santos lá por 2018, 2019, é da base do Santos, né? Crescido ali, um menino da Vila, né? E passou também pelo futebol português, né? Principalmente nas categorias de base da Portimonense em Portugal, até voltar aqui pro Brasil pelo Atlético Goianiense, passar pelo Cianorte, Juventus da Moca e agora no Porto Vitória. Ele que é um zagueiro alto, de 1,95 m, canhoto, também tem muita qualidade na saída de jogo, e acho que o Porto fez certo em renovar. Acho que quando o jogador vem assim na metade da temporada, pro principal desafio do Porto, que era a Série D, e consegue ter um ótimo desempenho, consegue a vaga de titular, consegue se fixar ali sem ser substituído como um zagueiro titular da equipe, eu acho importante que essa manutenção de trabalho ocorra, e o João Bursi também, que a gente vai falar lá pro final da análise, um cara que monta esse elenco a dedo, né? Participa de toda a pré-temporada. Acho que a análise que ele faz do Matheus é positiva e com certeza vai contar com ele para a equipe de 2026, não sei se talvez como titular, pois temos um defensor muito experiente que chega também à equipe do Porto Vitória agora, né? Estamos falando do Renier, zagueiro de 36 anos, que o Porto trouxe para essa temporada, ele que estava no Botafogo da Paraíba, realizou 31 jogos esse ano, né, pela a equipe do Belo, e também já está lá desde 2024, né? São mais de 50 jogos também pela equipe paraibana, chegando a esse ano na equipe do Porto. Só puxar aqui os últimos times dele. Também passou pelo Remo. Importante, né? Acho que isso mostra como que a equipe do Porto consegue buscar nomes que estavam em equipes de destaque hoje no cenário nacional. A gente tem o Remo, que subiu para a primeira divisão nesse ano de 2025, e o Mirassol, que na sua primeira temporada na Série A do Brasileirão conseguiu a classificação para a Libertadores. O Renier, que jogou no Mirassol em 2023, no Remo em 2024, em 2025, como eu falei, estava no Botafogo da Paraíba, jogador de muita experiência, chega ao Porto Vitória, outro jogador que estava na Série C, ou seja, o Porto está fazendo um investimento, assim, a principal busca do Porto, né, claro, esse ano é por títulos, e também principalmente para se classificar novamente para a Série D do Brasileirão. E para se classificar para a Série D, o Porto está trazendo jogadores de nível de Série C. Eu acho que é um movimento muito interessante da equipe do Porto Vitória, claro que juntamente somado ao investimento que a equipe tem para fazer, né, o poderio financeiro que a equipe do Porto tem, eu acho que é um movimento certeiro assim da diretoria do Porto. Trazem um zagueiro muito experiente, com passagens por Guarani, Paysandu, Santo André, Vila Nova. O Renier é zagueiro de 36 anos, assim, muito experiente, tem muita qualidade de jogo também. Eu acho que pode ser um dos nomes que venha surpreendendo, talvez na titularidade do Porto esse ano. Acho mais um acerto da equipe do Porto em fechar com um zagueiro experiente para compor ali ainda mais o elenco. E finalizando, assim, os defensores centrais, né, como a gente pode dizer, o Lucas Pérez, um defensor mais jovem, de 23 anos, vindo do Barcelona de Ilhéus. Ele que é zagueiro também pode jogar ali pela lateral esquerda, tem dupla nacionalidade italiana, tem 1,87 m, um lateral e zagueiro ali que acaba sendo alto, e tem muita experiência no futebol internacional. Ele começou na base da Ponte Preta, depois passou pela base do Vasco e foi jogar no futebol suíço lá em 2021. Desde então voltou aqui para a América do Sul para jogar no Uruguai em 2024 e no último ano estava no Barcelona de Ilhéus. Fez 11 jogos lá pela Série D, no Campeonato Baiano, apenas uma partida, mas foi um dos destaques da equipe que o Porto fez uma bela análise de mercado, achei, para achar o Lucas Pérez e trazer aqui pro futebol capixaba. Fico curioso, assim, cara, pra ver como é que o Lucas Pérez vai
desempenhar na equipe do Porto Vitória. É um nome que eu tô bem animado, assim, para ver dentro de campo, e eu acho que vale a tentativa, né? Acho que pode ser, com certeza, mais um acerto da diretoria do Porto nas contratações do setor defensivo. Agora, assim, fechando totalmente, né, o miolo de zaga, vindo para as laterais, né, começando pela lateral direita, se a gente vem falando do Porto, trazendo jogadores de outros eixos, de outros centros aqui do futebol brasileiro e internacional, o caso da lateral direita é mais um jogador que se mantém, mais um jogador renovado e que chega mais naquele histórico que a gente está acostumado de jogadores que estão no futebol capixaba, né? Tô falando do Taleco, lateral aí de 26 anos, que já tem uma rodagem maior por clubes aqui do Espírito Santo, né? Ele que estava no Porto Vitória esse ano, fez 10 partidas pela equipe do Verdão, mas suas origens são bem capixabas aqui, né? Passou pela base do Espírito Santo lá em 2018, jogou pelo Serra, pela Desportiva, pelo Porto em 21, pelo Vitória em 22, e aí tá no Porto desde 2024, mais uma renovação aí com o Taleco. Acho interessante isso, cara, porque se o Porto tem esse poderio de investimento para trazer jogadores de outros eixos, jogadores de fora, jogadores com mais renome, assim, propriamente dito, e o Taleco é um dos que renova, acredito eu que o João Bussi confia muito no futebol do lateral, né, lateral direito, que pode jogar ele também como meia, e eu acho isso interessantíssimo, né, cara, mostra que a formação de jogadores aqui dentro do Espírito Santo também tem muita qualidade pra gente continuar se mantendo no alto nível, né, o Porto que vem montando um esquadrão, assim, que, cara, é pra conseguir classificar pra Série D e quem sabe passar de fase da Copa do Brasil, e na Copa do Sudeste também, e longe. É uma equipe, assim, de muito renome, muito qualificada, e o Taleco é um desses nomes, assim, que a gente está acostumado mais a ver no futebol capixaba, que renova pela qualidade que tem, propriamente dito. Aí o Taleco renovando com a equipe do Porto. Outro lateral direito aí que agora chega, né, mais uma novidade na equipe do Porto Vitória, um reforço, é o Kellyton. Lateral direito de 30 anos de idade, mineiro, 1,80 m, estava no North. A mesma equipe aí de outro reforço do Porto, um dos principais, que a gente vai falar mais pro final, lá no ataque. O Kellyton, com um nome também muito experiente, né? 30 anos de idade, passou por equipes aí, passou pelo Gil Vicente de Portugal, passou muitos anos no Bragantino, quando disputava ali a Série B do Brasileirão, e mais recentemente, como eu falei, estava no North, ali, disputando o módulo 2 do Campeonato Mineiro, e nesse ano também jogou pelo Barra, de Santa Catarina, jogou catarinense pela equipe do Barra. É um nome, assim, que eu acho que também deve brigar muito pela titularidade ali com o Taleco. É um nome que tem muita experiência, pode agregar isso bastante, né, na equipe. Um lateral ali que tem uma boa construção de jogo, apesar de ser destro, pode jogar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Já jogou dos dois lados, as laterais da equipe do Porto, né, pode ser uma opção. E eu acho que é um nome polivalente, assim, maneiro, que o Porto consegue trazer. Um nome diferente do que a gente está acostumado também, né? A gente vê muitos jogadores do futebol mineiro, mas acredito eu que o Kellyton nunca havia sido assim tão especulado. Ele que passou muito pelo futebol de São Paulo também, pela Portuguesa Santista, pela Inter de Limeira, né? Que disputou a Série D esse ano, por exemplo. Ele que foi campeão maranhense e campeão também do Campeonato Mineiro Módulo 2, tem essa aí, os dois títulos na sua lista de troféus aí, o Kellyton, novo lateral da equipe do Porto. Finalizando então a lateral direita, mais um, né, para a lateral direita no caso, o Wilson, de 26 anos, outro reforço da equipe do Porto, outro lateral aí que dessa vez chega do Frei Paulistano, mais um reforço para a equipe do Porto, né, ele que estava no futebol sergipano, realizou 31 partidas nesse ano de 2025, com 2 gols marcados. Na verdade, em 2025 jogou pelo Frei Paulistano, pela Juazeirense e pelo Baraunas. Disputou a Série D esse ano, o Porto provavelmente analisou o jogador, gostou do que viu e trouxe o Wilson, que é um jogador de velocidade, mais pela beirada, que consegue realizar muito bem essa transição, tanto ofensiva quanto defensiva. Aí é um cara de estatura um pouco mais baixo, tem 1,70 m, nome interessante também da equipe do Porto. Acho que, como a gente propriamente, eu mesmo falo isso que eu pesquisei a equipe do Porto, e a gente não tem tanto conhecimento dos jogadores que estão chegando, né? Alguns a gente ouve falar de vez em quando sendo sondado por alguns clubes, mas a equipe do Porto, juntamente do novo diretor de futebol, né, que chegou esse ano no clube, acho interessante esse movimento que o Porto faz de buscar nomes assim desconhecidos no mercado, porque dificulta talvez até o próprio estudo dos clubes que vão enfrentar a equipe do Porto, né? Então, fechando a lateral direita agora, mais uma renovação. Agora, do lado esquerdo do campo, né? O Thalisson, lateral esquerdo, foi também destaque esse ano, 34 anos, renovou com a equipe do Porto, fez 25 partidas esse ano, um gol
E um gol, eu digo, pela Série D, né? Teve também o pênalti decisivo nas semifinais da Copa Espírito Santo contra a Desportiva. O Thaleson também que é um nome muito experiente, né? Passou pelo Asa de Arapiraca, passou pelo Flamengo, Fortaleza, Ceará, Red Bull Brasil, Grêmio. O currículo dele é sensacional. Tem passagem do futebol internacional, também pelo Azerbaijão, pelo futebol belga. E é um dos nomes, assim, cara, que quando o Porto Vitória trouxe ano passado, a gente tinha muita expectativa. E pelo menos na minha visão elas foram correspondidas, viu? O Thaleson foi um dos principais jogadores do Porto na temporada junto do Aidan. E eu acho que a renovação, além de merecida, ela é necessária para a equipe do Porto, que sempre teve ali uma dependência talvez do Thaleson na lateral esquerda, canhoto, né, de 1,75 m, que jogou muita bola esse ano, cara. Realmente o Thaleson, eu pelo menos botava uma expectativa nele, acho que muito alta, chegava até a pensar que era uma expectativa um pouco irrealista, pelo que eu pensava do Thaleson. Ele conseguiu quebrar essa expectativa superando ainda o que eu imaginava. Então acho que o Thaleson vem com tudo também para ser o titular na lateral esquerda do Porto, que fecha a sua lateral esquerda com outra renovação, né? O Kaique, menino aí de 20 anos apenas, também era da base do Porto, ele que passou pela base do Real Noroeste, chegou a treinar na base do Palmeiras e retornou à base do Porto Vitória. Jogou a Copinha esse ano, a Copa do Brasil Sub-20, o Capixabão Sub-20 aí pelo Porto, e também fez parte do elenco profissional, né, na Série D, na Copa Espírito Santo. Um nome interessante, assim, não me lembro assim muito de vê-lo jogar. Lembro que era um lateral bem ofensivo, já chegou a jogar de ponta esquerda também pela base. Acho que é um nome interessante, ainda mais isso que a gente vem falando, né, de reforçar que o Porto é a única equipe formadora aqui no Espírito Santo. Mostra aí que também consegue formar, apesar de trazer, né, jogadores de outras bases para cá, para compor o sub-20 do clube e também subi-lo pro profissional e acabar utilizando ele no profissional, né, que pode ser um gatilho aí de venda para outros eixos do futebol brasileiro e até internacional. Agora, então, com a defesa do Porto inteira fechada, né, que a gente passou aqui, falar um pouco do meio campo, né, com mais uma renovação, o Mateusão, né, o Matheus Santos, volante da equipe do Porto, que também foi um grande destaque esse ano, principalmente na Copa S, na Série D, tomou conta no meio campo da equipe do Porto, renovou para mais uma temporada com a equipe do Verdão. Ele que começou na base do Santos, passou pelo América Mineiro, Boa Esporte, Patrocinense, passou pelo Porto em 2023, acabou saindo, né, foi para a Amorese pela própria Patrocinense, que eu havia falado, retornou em 25, 17 partidas disputadas com ele, né, e nenhum gol marcado. É um volante ali mais de contenção, que fecha ali o miolo da zaga, também ajuda a fazer a saída de bola. Jogador com muita qualidade, cara, muita força física, muito vigor físico, joga 90 minutos inteiros sem cansar. Lembro dele na final da Copa S, apesar de ter sido derrotado, jogou muita bola, conseguiu ali poluir totalmente ali o meio campo da equipe do Vitória, quando tentava uma criação ali pelo meio. Da semifinal com a Desportiva também comeu a bola o Mateusão, jogando demais aí nessa reta final de temporada da equipe do Porto. Merecida também a renovação e acho que pode ser uma peça importante aí pro Porto Vitória no elenco, que reforçou bastante esse meio campo para essa temporada, né. Outra renovação importante da equipe do Porto, mantendo essa questão da base, né, foi o Henrique Melo, que passou pela base do Porto Vitória, chegou a ser emprestado pelo Coritiba, jogou a Série B, voltou para a equipe do Porto esse ano em 2025 e realizou aí 23 partidas na temporada, né? 2 pelo Coritiba, 21 pelo Porto, deu assistência ali na Série D, foi um cara muito importante na equipe do Porto durante toda a temporada, às vezes quase nunca ele sendo titular, mas entrando no segundo tempo e dando um gás, dando um ritmo novo à equipe do Porto Vitória. Acho um nome bem legal, assim, cara, um nome muito promissor, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, o Henrique. Esteve aqui com a gente no papo de arquibancada também, acho um nome muito interessante para a equipe do Porto manter para essa temporada, e acho que o Henrique talvez consiga esse ano, quem sabe, buscar uma titularidade esse ano na equipe do Porto, quem sabe no Capixabão ou talvez na Copa S. Acho que esse ano o Henrique pode se provar mais ainda no profissional do Porto Vitória. Agora sim, passando mais ali para os reforços da equipe do Porto esse ano. Primeiro ali na volância temos o Léo Baiano, reforço aí de 33 anos, vindo outra vez do Norte, mais um aí que vem do futebol mineiro pra cá. Ele que também no início do ano disputou o Campeonato Paulista Série A pelo Velo Clube, realizou 10 partidas tanto no Velo quanto no Norte, 20 partidas disputadas aí e um gol marcado para o Léo Baiano nesse ano de 2025, 33 anos de idade, 1,80 m, jogador também de contenção, faz ali mais ou menos que a mesma função do Mateusão. O Henrique é um cara um pouco mais articulador, um pouco mais de criação, tem ali mais um trato melhor com a bola, né? Uma criação melhor, tem ali a qualidade no passe, enquanto o Léo Baiano e o Mateusão são jogadores ali de mais vigor físico, né?
Léo Baiano, que passou também pelo Figueirense em 24 e 23, passou pelo Paysandu, pelo Grêmio Novo Horizontino, é um nome aí também de um currículo muito forte que o Porto traz, e eu acho que a disputa, principalmente nessa primeira volância do Porto, vai ser muito complicada, principalmente pelo próximo nome que eu venho trazer para vocês, que é o Gama. O Gama, que estava no Botafogo da Paraíba, é um nome assim de qualidade indiscutível. A gente que acompanha esse futebol, né, um pouco mais alternativo, do futebol capixaba, ali a Série D, Série C, sempre ouvia falar do Gama como um ótimo jogador, principalmente ali pelo Cascavel. Tava essa última temporada no Botafogo da Paraíba, assim como o Renier, zagueiro, tanto essa temporada quanto em 2024, né? Passou pelo Manauara também, pelo Cascavel, como eu disse, Volta Redonda, ele que já conquistou o título do Brasileirão Série D e vem para a equipe do Porto. Ali é um volante que pode jogar de segundo volante, então além de ser um cara polivalente, é um cara de muita qualidade técnica nessa equipe do Porto Vitória. Disputou 34 partidas esse ano, marcou 2 gols, é um nome também experiente no futebol nacional. Acho que o Gama, cara, se teria alguém que olhasse no elenco do Porto, além do Aidan, e falasse que seria titular, seria o Gama. Mesmo que ele seja um reforço, ele não tenha treinado com o elenco, eu acho o Gama, assim, um jogador de uma qualidade superior ao nível que a gente tem hoje no futebol capixaba, um nome, assim, que a diretoria do Porto, trazendo ele pra cá, eu fico muito feliz, cara, porque mostra a evolução do futebol capixaba num todo, e fico ansioso ainda mais pra ver o Gama disputando o Capixabão, disputando a Copa S, jogando aqui pelo futebol capixaba. Mais um nome ali no meio campo é uma outra renovação da equipe do Porto, né? O Atirson, ele que veio da base do clube, jogou pelo Vitória, também na base do Vitória, e é mais uma renovação, né? Meia central que disputou aí Capixabão, a Série D, a Copa Espírito Santo, teve ali no elenco, também não era muitas vezes titular, às vezes utilizado ali na segunda etapa, mas foi um nome legal ali para compor a equipe do Porto durante todo o ano, e se o João Bursa achou de um bom tom, acho que pode falar assim, um bom tom, renovar com o Atirson, de 22 anos, quem sou eu pra duvidar, né? Não vou mentir assim, não me recordo tanto do futebol do Atirson praticado em campo, mas é mais um jovem garoto que vem da base do Porto Vitória para compor o elenco de 2026. E agora outro nome experiente, né? A gente falou do Gama, que é um dos principais destaques desse meio campo. A gente tem outro nome experientíssimo, assim, que destaca bastante o seu currículo, né? Que é o Renato Henrique, um meia mais ofensivo, que às vezes cai aí pela ponta direita, pode jogar pelas laterais também, que é o camisa 10 dessa equipe do Porto, né? 32 anos de idade, um nome também experiente, tava no América de Pernambuco, mas tem passagens aí por Náutico, por Guarani, pelo Salgueiro, Hercílio Luz, Jacuipense, Retrô, muitas passagens aí pelo futebol nacional, por diversos centros aí, o Renato Henrique, a gente repercutiu quase uma semana inteira aqui no Papo de Arquibancada, todo dia a contratação dele, porque, cara, é realmente um nome também que chega pra mudar o nível, assim, da equipe do Porto Vitória, né, o camisa 10 que a equipe do Porto precisava, camisa 10 que a equipe do Porto talvez botou muita expectativa esse ano no Didira, e acabou não desempenhando como era o imaginado, né, acho que o Renato Henrique vem pra suprir essa necessidade, que o João Bursa, imagino eu que tenha, e, cara, tenho muita expectativa também, viu, porque um cara que tem, nessa temporada, 33 jogos e 17 gols marcados, sendo um meio campo, eu acho que é pra colocar muita expectativa assim em cima, são 14 jogos do Campeonato Carioca pelo Madureira, 5 gols marcados, depois 9 jogos no Mineiro, módulo 2 ali, pelo North, e também 4 gols marcados, e 10 jogos no Pernambucano, com segunda divisão, né, com 8 gols marcados aí pelo América de Pernambuco. Assim, é um jogador que, pelos números, pelo currículo, a gente tem muita vontade de começar a acompanhar. Eu juro pra você que eu mal posso esperar pra ver a primeira rodada do Capixabão ali, entre Porto, Vitória e Capixaba. Tô muito ansioso pra ver essa equipe do Porto jogando, porque além desses, mais um reforço do meio campo, trazido aqui antecipadamente, né, o anúncio do Porto com exclusividade pela Arquibancada Digital, o Nathan Bahia, de 25 anos, apoiado pelo nosso Vitor Martinuso, também um grande destaque da equipe do Porto esse ano, é um cara muito veloz, um cara que tem o drible ali com uma arma muito forte, ofensiva, ele que estava no Ceilândia, no último clube dele, mas esse ano também passou pelo Anápolis e pelo Primavera. Tem um currículo aí principalmente pelo futebol paulista, foi campeão do Paulista 3, já também foi campeão do Campeonato Mato Grossense, o Nathan Bahia, que chega aí a equipe do Porto também, imagino eu, que com uma titularidade também nesse meio campo, né? Nathan Bahia, Renato Henrique, nomes assim de muito peso, que chegam para ser titular na equipe do Porto. Eu acho assim que a defesa do Porto quis renovar ali com boa parte, foi um setor assim que deu muito certo durante toda a temporada de 2025, mas no meio pro ataque muitos reforços e muitos reforços com muita qualidade, cara, muitos reforços de renome, reforços de peso assim, Nathan Bahia que jogou a Série C esse ano, jogou a Série D também e o Mato Grossense primeira divisão. Acho que o meio do Porto, se não for o melhor do futebol capixaba hoje em dia, é um dos melhores,
porque pelo nível de investimento que foi feito, acredito eu que o Porto acertou-se nas contratações e vem com uma equipe muito forte para o ano de 2026. Eu vou pedir para você encarecidamente, primeiramente, deixar seu like aqui embaixo. Eu vou tomar uma aguinha, enquanto isso você vai se inscrever aqui no Arquibancada Digital, vai deixar o like, vai comentar aqui embaixo qual o próximo time que você quer acompanhar aqui na nossa análise e o que você está achando também, cara, da equipe do Porto, da equipe do Desportiva, o que você espera para esse capixabão enquanto eu vou dar um golinho na água. Então você vai descer até o link para baixo, deixar um like, se inscrever no canal e comentar, beleza? Pronto, ó, refrescado, porque, cara, ficar falando aqui durante meia hora seguida sem tomar um golinho d'água é complicado. Então, finalizando esse meio campo desportiva, mais uma tônica do Porto, né, de subir jovens da base para o profissional para compor o elenco. Tem o Miguel, que é da base do Porto, desde o Sub-17, Sub-20, disputou a Copa do Brasil Sub-17 e o Capixabão Sub-17 esse ano pela equipe do Porto. Também subiu para o profissional, um meio ofensivo aí de 17 anos para compor ali o elenco profissional, né, realizar ali os treinamentos juntos da equipe, quem sabe conseguir uma oportunidade no futebol profissional da equipe do Porto Vitória. Indo agora para o setor ofensivo, o último setor da equipe do Porto, que também tem muitos reforços. Começando ali pela ponta direita, temos o Vini Moura, atacante de 27 anos, um ponta, um beirada, ali um extremo, né, de 1,81 m. Ele que estava no Cascavel esse ano, disputou a Série D pelo Cascavel, disputou ali também o Pernambucano pelo Santa Cruz. É um nome aí de muito renome. Nome de muito renome é complicado, né? Mas é um nome muito pesado também que o Porto traz para ser ponta nessa temporada. O Porto que fez uma renovação praticamente completa em todo o seu ataque. Você vai acompanhar aqui com a gente, né? O Vini Moura, ele que passou pelo Paraná, passou pelo São José, o Ipiranga, tem muitas passagens aí pelo futebol gaúcho e também já foi campeão do Brasileirão Série C. Então é um nome aí de muita experiência que o Vini Moura traz aí também. A equipe do Porto Vitória com certeza deve brigar pela titularidade nessa ponta direita da equipe do João Bursi. Outro ponta direita que o Porto traz é o Josué, de 26 anos, ele que estava no Blumenau esse ano de 2025, 14 partidas, 3 gols marcados aí no Catarinense Série B e na Copa Santa Catarina, e vai chegar por empréstimo aí à equipe do Porto nesse ano de 2026. É um nome assim que não tem aquele currículo todo que o Vini Moura tem, mas é um nome que vem mostrando destaque. Ele começou na base do Nacional de São Paulo, passou pelo Palmeiras, chegou a jogar ali pelo São Caetano e hoje de novo, né? Vou travar, eu vou olhando aqui pro meu retorno, porque de novo vou travar no integra a equipe profissional da equipe do Porto Vitória. Aqui é assim, meu amigo, eu não vou cortar o vídeo nem nada, vai seguir do jeito que tiver que seguir, porque esse é o formato aqui das análises que eu faço pra vocês, tudo da forma mais natural possível. Espero que vocês gostem aí, como eu falei, né? Deixa o like, comenta aqui embaixo qual o próximo time que você quer ver sendo analisado aqui por mim para o próximo Capixabão. Seguindo um pouco mais agora pro outro lado do ataque, ponta esquerda, vem o Luiz Henrique, de 24 anos, que não é aquele do Botafogo, tanto o Botafogo atual quanto o Botafogo do ano passado, mas é um nome de muita qualidade que o Porto traz, cara. Um nome que começou ali na base do Grêmio Esportivo Brasil, né, também conhecido como Brasil de Pelotas, passou pela base do Internacional em 2020, foi profissional pelo Brasil de Pelotas, teve aí uma passagem de 2 temporadas pelos Emirados Árabes Unidos, depois retornou ao Brasil para jogar pelo CRB, passou pelo Asa de Arapiraca, voltou ao Brasil de Pelotas e agora vai disputar o Capixabão com a equipe do Porto Vitória. Ele que tem 14 jogos essa temporada e 4 gols marcados, nomes interessantes aí, números interessantes para um ponta esquerda, 1,80 m, ali uma estatura até que relativamente elevada, aí que já jogou de centroavante também, pode ser ali polivalente ali no ataque da equipe do Porto, disputou a Série D esse ano também, onde fez 3 gols em 11 partidas disputadas, um ataque muito veloz pelas pontas do Porto Vitória até então, né? E fechando aí a ponta esquerda, outro jogador polivalente que pode jogar pelos 2 lados do campo é o Rian Felipe, de 24 anos, jogou aí pela equipe do Monte Azul essa temporada, pelo Cianorte, em 2024 também tinha jogado pelo Monte Azul, é um nome aí que está acostumado ali com o futebol paranaense, passou pelo Cianorte, Maringá, e venceu a Copa Paulista também, já uma vez aí levantando o troféu, aí o Rian Felipe. 24 anos, fez 36 jogos nessa temporada, 4 gols, disputou a Série D, o Paranaense, o Paulista 3 e a Copa Paulista. Aí o novo ponta da equipe do Porto Vitória. Acho que, se tratando de pontas assim, né, a equipe do Porto tem 2 muito bons pontas direita, um novo ponta esquerda também de muita qualidade e uma renovação na equipe do Porto que é o William Santana.
ele que chegou na metade da temporada do Porto Vitória, realizou 13 partidas com a camisa do Porto, 2 gols marcados, jogou aí a Série D e a Copa Espírito Santo. Mais uma renovação aí, né, na equipe do Porto, ele que acabou sendo expulso na final da Copa Espírito Santo ali, mesmo estando no banco de reserva, se eu não me engano. Agora que eu me lembrei disso, que tava olhando aqui a ficha dele no site O Gol, né? Tinha aqui o cartão vermelhozinho, ele jogou 44 minutos, tinha sido expulso, eu não entendi muito bem, mas vi que foi expulso aqui no banco de reservas agora o William Santana, que foi um nome de muito destaque também da equipe do Porto, principalmente nessa reta final de competição, né, de Copa Espírito Santo, de Série D. Acho um nome interessante, assim, para se renovar e disputar com o Rian Felipe ali a posição. Acho que é mais um dos nomes que dá uma bela dinâmica aí no ataque do Porto Vitória. Partindo mais a parte central agora, do ataque do Porto, passando aqui rapidamente, né, pelos mais jovens que vão fazer parte da equipe profissional, né, um deles é o Davis, ou Davis, não sei como é que se pronuncia, perdão, mas que estava na base do Barra de Santa Catarina. O Porto foi lá, trouxe ele em 2023 para a base do Sub-20, desde então estava aí na base da equipe do Porto. Dessa vez vai receber uma chance na equipe profissional. O Davis, ou Davis, perdão aí meu parceiro, não sei pronunciar o seu nome direitinho. Qualquer coisa vai lá no meu Instagram, ó, Lucas Fiorotti, me explica lá como é que é certinho a pronúncia. Mas é um dos atacantes aí da base que vai se juntar à equipe profissional. Junto dele o Lucas Sanches também, que já estava na equipe profissional desse ano do Porto, realizou uma parte dele na Copa Espírito Santo, jogando ali 45 minutos, jogou um tempo ali na Copa Espírito Santo. Ele que também é da base do Porto Vitória, começou lá no Futebol, em Minas Gerais, uma base lá de Minas no Sub-17, depois veio pro Porto Vitória e esse ano disputou o Capixabão Sub-20, a Copa do Brasil e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele que tem 20 anos, também um atacante aí da equipe do Porto, que vai fazer parte do futebol profissional. Agora sim, voltando ali para os reforços da equipe do Porto, né? No ataque ali, praticamente a única renovação é o William Santana, que ponta esquerda, que renovou com a equipe do Porto. Ali mais para a posição de centroavante, começando pelo Pedro Felipe, de 31 anos, ele que estava no Brasília. Essa temporada passou por... Esse ano jogou por bastantes equipes, o Pedro Felipe. Passou pelo Brasília, pelo Itaberito, pelo Guarani de Minas Gerais e pelo Sobradinho, equipe que ele também defendeu em 2024. E dessa vez, em 2026, chega ao Porto Vitória. Nessa temporada foram 29 jogos e 9 gols marcados, ali pela segunda divisão do Campeonato Brasiliense e pelo Mineiro Módulo 2. É um dos nomes aí que chega, imagino eu, que vai ser banco na equipe do Porto. Não pela falta de qualidade, né? A gente sabe que é um jogador muito forte fisicamente, jogador alto de 1,86 m, mas vai ser banco porque o centroavante, a principal contratação da equipe do Porto Vitória esse ano, foi o Vitor Rangel. Vitor Rangel, que todo mundo aqui do futebol capixaba já conhece, revelado aí pela equipe desportiva, tem um carinho especial aí pela equipe da ativa. Revelado não, né? Perdão, não vou mentir. Começou ali no Aracruz, passou pelo CT Colatina, jogou no Vitória também, mas tem uma identificação ali maior com o torcedor Grená. Ele que agora vem defender a equipe do Porto Vitória. Jogou em 2025 pelo North, mais um jogador aí que vem no futebol mineiro, e pelo Nova Iguaçu. Em 2024 jogou também mais uma vez pelo Nova Iguaçu e pela Desportiva Ferroviária, onde foi um dos artilheiros do Capixabão, se não me engano, né? 12 partidas disputadas, 6 gols pela ativa em 2024. Depois foi pro Nova Iguaçu, continuou com uma média legal, 15 jogos, 4 gols. Em 2025 realizou na temporada inteira, né, 17 jogos e 4 gols marcados, e vem para ser o 9 de referência aí da equipe do Porto Vitória. Nos últimos anos teve Patrick em 2024, Rosseto em 2025, agora vem com o nome de experiência, Vitor Rangel, 35 anos, acho que é outro nome que dispensa apresentações, né? Acho um nome muito interessante para a equipe do Porto trazer, mais uma vez para disputar o Capixabão. Eu acho que tem tudo sim para brilhar com a camisa do Verdão, sob o comando do João Bursi, que pela primeira vez vai ter oportunidade aí, né, de comandar o Porto desde o início da temporada. Ele que chega depois do Capixabão, né, comanda ali na Copa Espírito Santo, ali no Brasileirão Série D, a equipe do Porto. E assim, cara, é um treinador que eu sou muito fã, viu? Desde que assumiu o Porto, acho que a equipe teve um boom de crescimento, assim, enorme. Acabou que não conseguiu conquistar o título nem a vaga da Série D ali por muito pouco, né? Faltou apenas um golzinho para conseguir passar de fase pro mata-mata. E acabou sendo derrotado na final da Copa Espírito Santo, ali também a equipe do Porto. Mas teve 18 partidas, 8 vitórias com a equipe do Porto. É um treinador, assim, que eu acho que comandando a equipe desde o início da temporada, conduzindo a pré-temporada, montando o elenco da maneira que ele acredita que seja o melhor, eu acho que pode dar muito certo, sim, cara, pro Porto. E eu acho que é uma maluquice, assim, quem não acha que o Porto Vitória é um dos principais, se não... Eu acho que é até plausível a gente colocar o Porto Vitória como o favorito
ao título estadual desse ano. A gente sabe que a camisa pesa, a gente sabe que o Porto é uma equipe recente no cenário do futebol capixaba, que acredito eu, né, que, por exemplo, a final desse ano, a camisa acabou pesando no jogo da volta, o Porto tinha ali o título encaminhado nas mãos, mas acabou deixando se desperdiçar, né, para a equipe do Rio Branco. Mas eu acho que esse ano, cara, ali com alguns jogadores mais experientes, já entendendo como funciona o clube, o João Bussi conduzindo toda a pré-temporada da equipe do Porto, eu acho, pelo menos na minha opinião, que o Porto Vitória é o favorito a conquistar o título capixaba. Se eu vou acertar? Acho que não, pra ser sincero. Mas como assim? Você acha? Não, é porque o futebol capixaba a gente sabe que é muito dinâmico, cara. Pode começar aí nas primeiras 3 rodadas o Porto Vitória empatar todas. O Porto que demorou muito a vencer na estreia do Capixabão desse ano. Acabou se classificando na última rodada com risco de rebaixamento, né? Até ali o primeiro tempo do jogo contra o Vila Nova estava sendo rebaixada a equipe do Porto Vitória. Mas conseguiu a classificação, terminou ali em 8º colocado, ou 7º, se eu não me engano, acho que foi 7º, né? 8º ficou o Vila. E chegou à final, cara. O Capixabão tem dessas coisas, né? O Porto pode ser o favorito. E da mesma maneira que se classificou esse ano, se classificar em 7, chegar à final de novo, quem sabe ganhar. É muito complicado a gente prever isso desde o começo, mas acredito eu que pela montagem do elenco, se a gente tivesse que basear o favoritismo ali numa questão de elenco montado, de um planejamento de trabalho, de toda uma estrutura que tem em volta do clube, acredito eu sim que o Porto Vitória é o favorito para conquistar o Capixabão de 2026. Deixa aí a sua opinião nos comentários, né? Se você concorda comigo, se você discorda. Vai pela sua torcida também, né? Quem que você quer que ganhe esse capixabão. E espero principalmente que você tenha gostado da análise que eu fiz aqui pra vocês. Mais uma análise que eu concluo aqui e trago pra vocês. Quinta-feira que vem tem mais uma. E deixa aqui embaixo nos comentários qual clube que você quer que eu faça uma análise. Deixa aí que eu vou dar uma olhadinha. Quem sabe, eu tenho um clube aqui em mente. Um clube, não sei, talvez Tricolor, Serrano. Pode ser, é um clube que eu não trouxe ainda, quem sabe não pode ser uma análise do Serra, que já vem com o elenco aí já meio montadinho pro Capixabão, se organizando aí o Tricolor. Enfim, espero que você tenha gostado, deixa seu like embaixo, se inscreve no canal, segue lá no Instagram o arquibancada.digital. Se quiser me dar uma moral também, me segue lá, @lucasfiorotti no Instagram. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima, porque aqui é o Arquibancada Digital e o futebol capixaba passa por aqui.